a plataforma LEAtivo Edu, que significa a solução. E a nossa solução ela vai englobar principalmente uma plataforma de duas partes principais. A primeira parte é justamente a parte do letramento, em que a gente vai ensinar os professores a utilizar as IAs e entender o funcionamento delas, e a gente também vai ter a parte de geração de artefatos, por exemplo, que é justamente a parte mais técnica que vai realmente ajudar mais praticamente o professor. E eu vou falar mais um pouquinho, detalhar mais essa plataforma, quando eu for explicando mais as outras etapas dela. E o objetivo geral do trabalho é investigar, especificar e validar os requisitos funcionais e não funcionais necessários para criar esta ferramenta, que é uma plataforma de letramento para professores. Então, a fundamentação pedagógica vai ser principalmente a taxonomia de Bloom, em que é uma fundamentação em que ele divide o conhecimento em várias etapas, começando do lembrar e chegando no final ali ao criar, que é lembrar, entender, aplicar, analisar, validar, avaliar e criar. Ou seja, o professor ele não pode, por exemplo, o professor nesse caso é quem está aprendendo a utilizar a IA, ele não pode pular, por exemplo, direto para criar. Ele vai ter que seguir essa trilha, esse passo a passo. E esse passo a passo vai ser incorporado na nossa plataforma como uma trilha de conhecimentos, que é a forma que a gente está chamando. Então, o professor primeiro ele vai começar na parte de lembrar, e assim que ele for cumprindo as tarefas, ver os vídeos de aprendizado, ler os textos de aprendizado, ele também vai aumentando avançando, né, nesses passos. Outra fundamentação que a gente vai utilizar também é o TEPTEC, que é o conhecimento pedagógico, disciplinar e tecnológico. Então é uma junção desses dois conhecimentos, só que a base realmente é mais pesada na taxonomia de Bloom. Uma outra fundamentação que a gente está utilizando muito fortemente é o referencial da Unesco, que foi lançado em 2024, que é um referencial para as características que os professores os domínios, né, que os professores devem ter com relação à inteligência artificial. Então, aqui está bem resumida essa tabela, mas que ela define os aspectos da mentalidade, da ética, dos fundamentos de aplicação da IA, da pedagogia e da IA para o desenvolvimento profissional, e ela também vai dividir esse aprendizado numa progressão de 3 partes: adquirir, aprofundar e depois criar, que se você assim, pegar e comparar, você pode ver que ele é um pouco parecido com a taxonomia de Bloom, só que a taxonomia de Bloom é mais detalhada um pouco. Então, a gente também fez uma pesquisa aí com outras plataformas, e aqui tem 3 exemplos principais, que é o Camigo, que é do Khan Academy, o Eduwide.ai e o Masterschool, que são plataformas bastante utilizadas, bastante conhecidas hoje em dia nessa área, e elas são bastante boas. Só que uma coisa que a gente percebeu é que a maioria dessas plataformas elas se concentra nas gerações de artefatos, por exemplo, geração de PDF, geração de slides, por exemplo, e elas não focam muito num letramento mais estruturado para professores, por exemplo. Então, essas plataformas, de um modo geral, né, elas assumem que o professor o professor já tem essa proficiência com relação à teoria da IA, por exemplo, na hora de usar as suas ferramentas que essas plataformas possuem. Então, o nosso diferencial da nossa plataforma é justamente esse. A gente não só vai disponibilizar ferramentas para a geração de artefatos e realmente o auxílio do professor, mas também a gente vai disponibilizar esse entendimento aprofundado sobre as IAs. Então, os componentes principais da nossa plataforma, nessa ordem, são o módulo de diagnóstico de competências, que ele vai basicamente analisar a competência que o professor já tem na IA para que o sistema de trilhas formativas sejam personalizadas. Então, esse sistema de trilhas foi o que eu tinha falado anteriormente, que a gente vai se utilizar da taxonomia de Bloom para criar uma trilha de aprendizado. E o professor vai começar na memorização e até o criar, por exemplo. Então, essa é a trilha e ela vai ser personalizada baseada justamente nesse módulo de diagnóstico. Assistente de planejamento pedagógico baseado em IA, vai ter também o gerador de artefatos educacionais, um sistema de monitoramento e acompanhamento desses estudos,
tem um fluxo de usuário mais básico em que o usuário ele vai a primeira página que ele vai encontrar é a apresentação. A gente vai mostrar mais pra frente o exemplo do modelo que a gente fez. Então ele pode fazer cadastro, pode fazer login, aí ele vai entrar na página de diagnóstico, certo? Ou seja, é justamente aquele diagnóstico que vai testar os conhecimentos, que vai aprender os conhecimentos que o professor já tem. E aí, depois disso, ele vai entrar no dashboard e que ele vai ter as páginas de letramento de IA, uma página de gerar conteúdo e uma página de configuração do usuário, certo? Quando ele entra na página do letramento de IA, ele pode ver a trilha que ele está seguindo e nessa trilha também vai ter mostrando, por exemplo, que o usuário já completou tantos por cento da aprendizagem, por exemplo. E na página de gerar conteúdo, quando ele entrar, ele vai poder gerar plano de aula, gerar uma solução tecnológica ou gerar um artefato, que nesse caso pode ser um texto ou um PDF, por enquanto. Certo? Então esse é o fluxo do usuário geral da nossa plataforma. Então, a metodologia de desenvolvimento desse trabalho, ele segue a abordagem DSR, que é Design Science Research, que ele divide esse desenvolvimento em 5 partes, né? Primeiro sendo a identificação do problema, a segunda sendo a definição dos objetivos da solução, o terceiro sendo o projeto e o desenvolvimento da plataforma em si, nesse caso. O quarto vai ser a demonstração e o quinto vai ser a avaliação preliminar. Inclusive, a gente vai fazer uma avaliação utilizando 30 professores, depois que o MVP estiver pronto, em que 15 desses professores são do ensino superior e 15 são do ensino básico. E eles também vão ser de áreas distintas, não vão ser apenas professores de computação, por exemplo, vão ser de todas as áreas. E eles vão ser apresentados à plataforma e a gente vai se utilizar de técnicas para recolher o feedback deles, para a gente realmente ter esse teste com os reais clientes reais usuários da nossa plataforma. Então, a gente também está se utilizando bastante da engenharia de requisitos, porque, como eu falei, a gente vai estar tratando dos requisitos funcionais e não funcionais, em que, nesse contexto, requisitos funcionais são aqueles requisitos mais técnicos, então, por exemplo, um bem simples, clicar no botão. Os não funcionais são aqueles mais gerais, então, por exemplo, qual é a reação que o usuário vai ter à nossa plataforma, por exemplo. Então, a gente está se utilizando bastante de histórias de usuários. Então, aqui tem um exemplo prático que a gente está utilizando no nosso board do Trello. Então, histórias de usuários, elas são basicamente pequenas frases em que a gente descreve como o usuário vai se comportar. Né? Então, como docente, eu quero visualizar uma apresentação da plataforma. E aí, nos critérios de aceite dessa história do usuário, a gente vai detalhar o que exatamente precisa ser feito para essa história do usuário estar completa e para o docente conseguir fazer o que está descrito na frase. E, desse modo, criando essas frases, a gente consegue se colocar no lugar do usuário que vai utilizar a nossa plataforma. Então, é mais direcionado. Então, aqui tem um exemplo da arquitetura, que eles são módulos funcionais interdependentes e a geração dos recursos ela vai utilizar uma tecnologia RAG, RAG, né? Em que ele vai conseguir ler outros contextos dos professores, do professor que já utilizou aquela plataforma para conseguir gerar respostas e artefatos mais condizentes com aquele usuário específico. Então vai ser uma coisa mais personalizada também. Então vai ter módulos de inclusão e de acessibilidade que vão ser demonstrados daqui a pouco nas outras apresentações. E o sistema de Learning Analytics, justamente, que ele vai aprender o jeito que aquele professor se utiliza daquela ferramenta. E não sei se dá para ver, mas aqui é o exemplo da arquitetura, aqui utilizando aqui embaixo é Python e aqui em cima é Java com Spring. E os resultados esperados é justamente reduzir essa lacuna no conhecimento que muitos professores têm hoje em dia com a chegada dessas IAs. E ela também vai ter e a gente espera que a gente tenha resultados para pesquisadores. Então, por exemplo, um modelo que mostre um modelo operacional integrativo que permite testar como diferentes frameworks pedagógicos combinam, no caso, por exemplo, da taxonomia de Bloom,
foi mencionado. Tem também o resultado esperado para educadores, né, que são os usuários que vão ser mais afetados. E para formuladores de políticas também. Então, vai ser uma evidência de como operar as recomendações internacionais, que é o caso do documento da Unesco, que eu mencionei anteriormente, em contextos reais. Então, aqui a gente tem um exemplo da tela de dashboard, que é a primeira tela que o usuário vai entrar depois que ele fizer login. Ali do lado a gente pode ver que tem a tela dashboard, tem o letramento em a parte dos artefatos de aula e as configurações que o usuário pode clicar. Então a gente fez um vídeo mostrando também. Pronto, aqui a tela de letramento é mais interessante porque, como a gente pode ver, aqui tem, por exemplo, conhecer e aplicar, que são 2 das 6 camadas de conhecimento da taxonomia de Bloom. Então essa é só a parte de cima da tela, né? Se você rolar mais para baixo vai ter o resto. E aí quando você clica em uma dessas caixas, ele vai mostrar todos os conteúdos que tem dentro dele para que o professor ele seja ele tenha conhecimento desse contexto específico. E eu mostro agora? Tá. Então, a gente tem um vídeo mostrando a navegação pela plataforma. Essa é a parte da apresentação. Pronto. Porque naquela estava na versão noturna do dashboard, mas essa é igual ao dashboard, essa aqui é a versão clara. Dá para ver direito aí? Então, deixa eu dar só uma pausa. Nessa tela de dashboard ele vai dar uma visão geral de como o usuário, né, o professor, ele está seguindo essas etapas da taxonomia de Bloom. Então, por exemplo, ali entendendo que ele está na etapa 1 e na lição 1.4, por exemplo. Então, pronto, aí a trilha do letramento, como eu mencionei. E também tem a porcentagem do quanto o professor já completou essas atividades. E aí você pode entrar em uma atividade, né? E vai ter, por exemplo, esse cara explicando que é inteligência artificial, também vai ter utilização de vídeos. E você vai poder revisar também todo o conteúdo. Aqui é a tela das configurações e, como a gente pode ver, tem várias preferências de acessibilidade que vão ser especificadas mais para frente nas apresentações. E informações sobre o usuário. Não, veja, a gente tem um momento aqui de percepção que os 3 trabalhos eles começam exatamente igual. A contextualização está igualzinha para os 3. Então é importante a gente, nessa fala geral agora, não é o momento, mas vamos lá, ter um entendimento que são 3 trabalhos distintos. São 3 trabalhos distintos, mesmo tratando do mesmo assunto, cada um tem que caracterizar a sua percepção, né, do ponto de vista de cada trabalho, aquilo que ele está entendendo que seria o contexto do problema. E não repetir as mesmas coisas, que está basicamente o que seria
né, as 3 sessões dos três trabalhos. Então, eu já recomendo geral aí, né, na continuidade, ter esse cuidado, mas especificamente o trabalho de Maria Luísa, né? Ver, posso chamar de Luísa? Pode. Gostei do teu trabalho, né? Obrigada. Eu entendi perfeitamente que o momento da construção desse projeto maior, vamos dizer assim, que o teu trabalho se encaixa. É importante frisar aqui que esse momento da avaliação visa apontar caminhos para melhorar, né, diante da minha percepção do que pode vir a ser o seu trabalho, certo? Então, assim, de antemão, eu acho que a ferramenta é muito mais do que uma ferramenta de letramento, certo? Você pode denominar aí de uma outra forma, ela tem um módulo de letramento. Sim. Mas além disso, você traz uma série de outras features que são extremamente importantes, né? Então, se a gente fecha na ideia do letramento, a gente está desprezando todo o potencial das outras coisas, né? Que é o que vai, de fato, fazer a continuidade do uso da ferramenta. A partir do término do letramento, acabou a ferramenta, não. Eu posso usar para me dar um suporte na construção de aula, fazer uma pesquisa, etc. Então, assim, eu acho que haveria um cuidado, talvez, de observar isso maior, né? A ferramenta tem várias outras funcionalidades. O letramento é parte do processo, certo? Isso é que dá robustez, no final das contas. Eu acho que o grande ganho acaba sendo esse, né? Do ponto de vista da computação, a gente tem vários elementos aí interessantes que você está trazendo. A arquitetura, né, a junção de diferentes abordagens. Um momento é Python para determinadas coisas, outro momento é Java para outras coisas, e pode ser que até o TCC2 várias outras coisas possam acontecer e você venha incorporar, né? E aí está a graça, vamos dizer assim, do negócio da gente trabalhar produzindo software, né? A gente pode extrapolar a ideia por completo. Certo? Então, um foco maior, acho que também detalhar mais, né, essa parte dos artefatos de geração com a IA. Isso, a gente vai chegar lá. Então, acho que uma necessidade de você ter uma introdução sua do projeto, independente dos outros colegas, você ter a sua introdução. Isso é bacana. Eu acho que deveria incorporar referências que tem mais a ver com a área e não secretaria de tal lugar, né? Até anotei, Ministério da Educação, é massa, ok. Mas vamos trazer quem é gente da gente, né, da computação, para nos ajudar a dar essa força, né, de diálogo acadêmico, científico que o trabalho precisa. Afinal de contas, isso aqui é um trabalho que tem um viés, né, fortíssimo na questão acadêmica. Então a gente precisa pensar nisso. Não é somente desenvolver software, né? Se for só isso, é bem mais. Então, acho que vale a pena você buscar esse tipo de referência. Traz um sobrevivozinho para conversar contigo, né? Bate um papo com o prédio, afinal de contas, tem toda uma questão de engenharia de requisitos aí. Então, sim, tem bastante. Importante conversar com essa galera aí, né? Referências sobre isso. Principalmente trabalhos que realmente já integram as IAs no âmbito educacional. Traz essa turma aí. Isso é massa. Isso é bem legal. Eu recomendo depois com calma, porque às vezes a gente está com soninho, aí escreve uma coisa, uma letra a mais, uma letra a menos, enfim, né? Os erros da ortografia acabam acontecendo. Então, antes da versão final aí, né, dá uma revisada geral, né? Até para amanhã rever, né, o português, que ajuda bastante aí na qualidade do trabalho. Tá bem legal, gostei da escrita, tá bem entendível aí. Bom, a tua revisão de literatura, assim, eu gostei bastante, né? Tá bem extensa, tá bem abrangente.
acho que é importante você ter bem claro aquela coisa assim. A gente está tratando de IA, né? No momento, o documento vai ter que contemplar IA. Então, o que é IA, né? Quais são as subáreas da IA, começar a funilar para chegar no modelo de LLM. Que a gente fala IA é gigantesco. Mas o que de fato a gente está usando é um set de funcionalidades dentro de uma subárea, né, de modelo de linguagem, dentro da subárea que são as IAs generativas, dentro da subárea, né, da gente profunda, dentro da subárea, e assim vai subindo, entendeu? Para não configurar que, obviamente, a gente sofre o impacto do que a mídia acaba trazendo, né? Mas se a gente fosse segmentar direitinho, é importante a gente, enquanto pesquisador da área e tal, a gente ter esse ajuste de fala. Então, assim, tem tantas figurinhas aí na internet que mostram a bolinha da IA bem grande, a bolinha dentro da machine learning, a bolinha dentro, né? Então, talvez trazer isso aí, né, e tu ir situando dentro da coisa, né, do teu trabalho, onde é que a gente vai posicionar IA. Porque esse letramento em IA, não é um letramento em IA de otimização, de redes neurais, é um letramento em IA para usar a ferramenta de IA generativa. Então, entendeu? Então, assim, dentro desse contexto todinho, onde é que a coisa se encaixa. Eu acho que traria uma qualidade, e isso vai para todo mundo, né? São coisas importantes aí. Enfim, aí da mesma forma, revisar o texto no português, acho que vale a pena. Hoje, qualquer ferramenta dessa, você pega com a lista de referências e pede para revisar no formato ABNT e está reproduzindo o trabalho. Então, vale a pena esse esforcinho aí de alguns milésimos de segundo, como diria o Galvão na Fórmula 1, né? Porque a IA já resolve essa questão para você. Gostei dos teus objetivos, mas senti falta de ter uma pergunta de pesquisa. O que é que a tua pesquisa quer responder? Né? Aí tem uma dúvida, como é que tal coisa pode acontecer se eu usar tal coisa, entendeu? Então, e a partir disso eu tenho os objetivos que vão me ajudar a responder aquela pergunta de uma maneira mais geral, e eu tenho os específicos que juntinho resolvem o geral e assim sucessivamente. Então, assim, qual é a pergunta que eu quero responder? Isso não está claro para mim. Tem a ver com usar engenharia de requisitos para poder mapear uma solução de suporte a IA? Não. Será que usar uma plataforma única que vai condensar todas as outras plataformas de IA vai ajudar o professor? Tu deve ter alguma pergunta aí, né? Vocês devem ter algum tipo de pergunta, várias perguntas que podem dar um direcionamento. Essa pesquisa começou a partir de alguma pergunta, né? Então acho que era válido trazer essa pergunta para a gente, sabe? Então, óbvio que já tem, esqueceu, já tem. Já facilita absolutamente muito. A tua metodologia está bem interessante, né? Tu usa design science, gosto mais. Né? Usei inclusive no meu pós-doc. Vale a pena a gente ter essa conversa sempre com o que o design traz, isso traz uma força gigantesca. E aí, veja, tu sempre aqui que vai interagir com um quantitativo aí de docentes, né? Sim, 30 docentes, né? Sim. É gente que são, né? Não? Então, do ponto de vista de pesquisa, está registrado em algum lugar, as pessoas vão estar aptas aí porque a gente tem um comitê de ética, né? Sim. Se eu for interagir com seres humanos, eu tenho que passar a minha pesquisa para ser avaliada pelo comitê de ética, que dá o ok e diz assim: vai lá, Luizinha, resolve aí, interage com o pessoal, né? Já entendi como é que vai ser a tua interação, tu não vai botar ninguém preso na coleira e vai dizer assim: vai ser um questionário de boinhas e tal. Então, assim, o teu questionário vai ter que ser avaliado pelo comitê de ética, o teu método de interação com essas pessoas vai ter que ser avaliado pelo comitê de ética. Então, o comitê
comitê de ética tu tem que trazer para cá. Tá certo. Né? E o questionário e as perguntas que tu vai fazer também tem que fazer parte do teu documento final lá. Sim. Entendeu? Assim, por enquanto é só proposta, mas a coisa vai evoluir nos próximos meses, então a gente tem que se preparar para isso aí. Né? Sim, entendi. Tem um termo que todo mundo vai assinar dizendo, eu concordo em ser avaliado por Luísa na pesquisa ciência e tal. Certo? E 30 eu acho um número muito massa, estatisticamente falando, né? E aí vou precisar entender como é que tu vai avaliar esse pessoal. Vai ter escala Likert, vai ter alguma métrica quantitativa, qualitativa, vai ser só perguntas abertas, o pessoal vai fazer redações, teses, para tu poder avaliar tudinho. Como é que tu vai pensar em avaliar esse pessoal todo, né? A forma de você avaliar é importante aqui, né? Você tá Tem que deixar tudo detalhado. como é que vai estratificar as informações, vai separar, vai contabilizar, vai aplicar um teste estatístico no final, entendeu? Como é que a gente vai pensar sobre isso? Eu estou vendo que está usando a escala, né, de interesse do usuário, SUS, tem muita coisa massa que você traz que eu acho que pode só trazer benefícios aí no teu processo. Sobre a questão da tua arquitetura, hard, basicão, para a gente, né? Vou usar a ferramenta, tem coisas minhas aí que eu quero colocar dentro, quero interagir. Vai ser um grande notebook LM em certo momento, né? Que a gente vai trazer as coisinhas e vai interagir. E aí eu acho que é importante, assim, vender o peixe bem, porque eu vou usar essa ferramenta do Luiz e não vou usar o notebook LM. Quais são os diferenciais, né? Em algum momento é importante, na hora de explicar a ferramenta, e você vai ter que explicar, né? A ferramenta se chama tal, vai ter tais funcionalidades, como é que a pessoa vai usar, né? E por que ela vai ser, digamos assim, levada a usar aquela ferramenta e não buscar outras que já existem. Do banco de dados, microserviço, RAG e tal, vai dar tempo para fazer tudo isso. Rapaz, é porque a gente também está se dividindo em 5 pessoas, né? Fazendo desenvolvimento, sou eu sozinho. Então, acredito que sim. Vai fazer o que especificamente? A gente está se dividindo, então, como eu demonstrei, a gente dividiu várias histórias de usuários, então a gente também se dividiu entre front-end e back-end. Eu estou mais na parte de back-end, e apesar também eu dei algumas ajudas na parte do front-end. Então, a gente está meio que se dividindo em finalizar as histórias dos usuários. Não sei se o senhor, não sei se é interessante colocar todas as histórias no anexo, separadinho. Certo. Você cita o anexo depois, a pessoa for ler o teu trabalho, ela vai lá. Isso não atrapalha a dinâmica do documento. Porque realmente aqui eu só dei o exemplo de uma história, mas tem várias. Não, nossa. Mas é importante só, a gente está falando aqui do seu trabalho, como ele pode evoluir, né? Sim, e tem um planejamento também. Até o limite final do TCC. Então, assim, no teu documento, dizer assim, nessa fase que tu determinar bem a linha temporal que está. Porque parece que já está tudo caminhando no momento que eu excluo, já que a TCC no momento é esse, a fase é essa, né? Ainda falta. Vai chegar aqui para o cronograma para a gente poder se localizar. O cronograma eu não coloquei os meses, eu só fui de lá mesmo, mês 2, mês 3, eu não coloquei os meses. Ainda sabe que eu vou falar. Que se colocar mesmo, sim. Cronograma sem uma linha de sim, tempo aí. Sim, é verdade. A gente se consulta, né? Pronto, ia falar do cronograma já, exatamente agora. Mas é isso. Veja, no geral, eu acho que a proposta do trabalho ela é rica, ela tem potencial, ela precisa ter esses cuidados, né? Marcar bem o que é a ferramenta, marcar bem
que o contexto de IA a gente está falando, como é que a IA vai ser útil dentro, entendeu? Eu fiquei curioso assim, como a IA está numa velocidade absurda de evolução, tem muitas opções, muitas coisas. Poucos meses atrás falava assim muito MCP, né? Então, Model Context Protocol. Agora o RAG tomou conta geral, porque estava no embate entre os dois. Então, assim, daqui a pouco vai ser outra coisa, daqui a pouco vai ser outra coisa. E aí, talvez, nessa perspectiva de projeto, mostrar perspectivas futuras, né? Qual é o entendimento que o time todo vai ter para esse caminhar, né, de evolução da plataforma. É verdade. Obrigada.